Bom dia, pessoal. Eu sou Juliana Braga. Começa agora mais um Morning Call. Hoje, aqui nessa quinta-feira, a gente está recebendo o Rodrigo Franchini, que é sócio da Monte Bravo. Bom dia, Rodrigo. Obrigada aqui pela sua participação. Bom dia, Juliana. Imagina, um prazer falar com vocês aí. Obrigada pelo convite. Rodrigo, a semana está bastante agitada, né? Eu queria começar perguntando para você a respeito de como que o mercado está vendo essa proximidade que a gente está chegando do pico das contaminações do coronavírus. O estado de São Paulo disse que deve atingir ali a capacidade máxima de leitos já em maio. Agora, Manaus já saturou o sistema de saúde pública. O Ceará, lá no Ceará, caminha-se para a mesma situação. Como isso deve impactar na economia? Juliana, é um bom ponto que a gente tem que olhar, porque nesses últimos meses a gente tem tomado muita atenção por conta do mercado externo, né? Agora a gente vai ter que olhar as atenções para o mercado local, tanto por alguns atritos políticos e algumas reformas, quanto também o quanto a pandemia pode prejudicar os negócios aqui localmente. A gente tem falado muito do mercado esperar o desbloqueio da economia através da liberação do lockdown da quarentena dos estados. Só que a partir do momento que você tem o esgotamento do sistema de saúde, o ápice da pandemia, você não consegue fazer essa liberação tão rápida assim. Há de ver os mercados europeus, os próprios Estados Unidos, eles colocaram um prazo, um mês quase, pós-ápice. Então é natural que a gente fique de olho nessa questão, nessa curva de crescimento. Quando você fala aqui, principalmente do Sudeste, onde você tem o principal PIB do Brasil sendo afetado de maneira mais séria, é preocupante sim, sem dúvida nenhuma, porque você vai ter um problema na saúde em São Paulo que não vai ser resolvido do dia para a noite. Você coloca mais para longo prazo a volta das estruturas, tanto de parte industrial quanto também do comércio, dos lojistas. Fica bem claro que na semana que vem seria a liberação da quarentena que o João Dória colocou por mais 15 dias. Ela não vai acontecer, provavelmente a gente joga isso para maio novamente. Então o mercado começa a olhar mais localmente como isso pode afetar até o primeiro semestre inteiro em relação ao número de desempregos, produção industrial e o PIB recessivo. Já se fala até de uma recessão de 4 a 5% no primeiro semestre, para depois do segundo semestre tentar reverter isso e fechar o ano pelo menos algo em torno de -3. Então é preocupante sim, é um ponto novo que a gente tem que começar a olhar. O estado de São Paulo foi um estado que antecipou algumas medidas e está correndo atrás, é verdade, mas sem dúvida nenhuma a gente não tem ideia de onde essa pandemia pode alcançar ainda, né? Então eu diria que nesse momento é onde nós nos preocupamos mais. Quanto ainda a gente vai ser mais afetado e aí, localmente a gente vai começar a sensibilizar isso na Bolsa. A Bolsa tem sido muito sensível, e assim também como o mercado de juros, ao mercado externo. Só que chega uma hora que o mercado externo para de importar tanto assim. E aí a gente tem que olhar localmente para a nossa bolsa. Então a gente já viu que chegar aos 80 mil pontos é uma pontuação interessante porque o mercado externo voltou. Mas a gente vê que a partir daí, o localmente tem que começar a dar fôlego para essa bolsa. E sem dúvida nenhuma, o lockdown aqui em São Paulo e essa pandemia vai ser um fator determinante para isso. E dentro desse contexto, né, até ontem os bancos anunciaram aí um esforço conjunto para colocar uma ajuda no mercado no valor de 50 bi para pegar essas empresas que podem ser mais afetadas, inclusive por esse nosso cenário interno, né, que são as empresas do setor elétrico, do setor automotivo e as companhias aéreas. Essa ajuda vem num bom momento, é suficiente para segurar esse impacto ou, na verdade, é um paliativo que a gente vai ter que ver aí como é que vai ser absorvido? A gente entende que é bem um paliativo, Gena, porque é o seguinte, queira ou não, os bancos eles também têm medo de um crescimento de uma inadimplência no médio prazo. Então, na hora que você vai conversar e gerar crédito para essas empresas, as grandes empresas, tudo bem. Na verdade, pós-crise, essas grandes empresas até ganham o mercado, elas ganham market share porque a base de estrutura, que são as menores, que são eventualmente algumas concorrentes, elas acabam não conseguindo se manter em tempos de crise tão exageradas como essa. Então, naturalmente, essas empresas elas conseguem se manter. A gente brinca que eles têm um telefone diretamente do Ministério da Economia e as salvam, são grandes empregadoras. Então, é natural que os bancos olhem essas empresas com mais segurança. O problema não está muito aí. É óbvio que eles têm um fluxo grande de empregados, a gente sabe disso. Mas a base da pirâmide, que são os menores, esse pessoal que não está sendo tão assistido assim. O Banco Central colocou um estímulo maior para os bancos, para emprestarem mais também, só que o dinheiro não está chegando na ponta. Essa é a grande dificuldade hoje do pequeno empresário brasileiro. Além de você enfrentar a burocracia, você enfrenta a demora também. Então,
os estímulos de folha de pagamento demoraram a chegar na ponta, tem um empresário que já tinha pago, por exemplo, o fôlego que ele precisa ter agora não é só de 60 dias, é muito mais. A gente acabou de falar da questão de São Paulo ficar parada por mais um mês em maio, por exemplo. Como é que vai fazer isso? 60 dias vai ser o suficiente? Não vai. O empresário brasileiro ele vai conseguir manter o seu negócio só tendo alívio da folha? Não, ele tem fornecedor, tem os custos fixos. Então, na verdade, o que os bancos estão fazendo é, primeiramente, socorrer as grandes empresas, porque é mais seguro você atuar nesse mercado, digamos assim, AAA para o Brasil, empresas listadas, essas situações, para depois tentar ir na base. E a base, o ideal seria que os bancos públicos ofertassem mais, os bancos públicos tivessem essa liberdade maior. E os bancos ainda têm receio de inadimplência, e que sem dúvida nenhuma vai acontecer. A gente passou em 2015, 2016 com problemas nessa linha, que no médio prazo a inadimplência ela bate na porta e bate forte. Então o banco sabe que essa inadimplência vai chegar, tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas. Então as ofertas de crédito na ponta, elas não estão na velocidade que o governo queria. E os bancos estão um pouco com medo do que pode acontecer daqui para frente. Uma recessão de 4 ou 5% no ano, por exemplo, é uma inadimplência pesada que eles vão ter que enfrentar para 2021. E a gente não sabe como a economia vai se comportar para reverter isso. Então eles também não estão abrindo muito bem. Então está sendo um pouco mais lento do que o governo queria e um pouco mais lento do que o mercado precisava. E é um dos pontos que gera preocupação de como a gente vai poder reverter todo esse lockdown e toda essa desaceleração econômica nesse primeiro semestre. Você está falando aí sobre a necessidade dos bancos públicos entrarem mais intensamente no enfrentamento dessa crise. Ontem, na quarta-feira, o Senado aprovou em primeiro turno a PEC do orçamento de guerra, mas aprovou aí com algumas alterações na proposta feita para que o Banco Central possa ir ao mercado, possa comprar títulos direto do mercado. Algumas dessas alterações que foram feitas no relatório do senador Antônio Anastasia dão conta de que o Banco Central só vai poder comprar títulos com classificação BB-, para evitar que sejam comprados títulos podres, né? Outras alterações foram algumas condicionantes de que tipos de título. Esses títulos terão que ser comprados preferencialmente de micro e pequenas empresas e com condicionantes do tipo as empresas não podem aumentar aí o salário dos seus diretores. Essas mudanças que foram feitas, elas amarram muito a atuação do Banco Central ou essas alterações podem ajudar com que essas operações sejam mais equilibradas? Como é que vocês estão vendo isso? Esse era um ponto muito discutido e muito aguardado pelo mercado, porque quando você olha o mercado de crédito privado no Brasil nos últimos 2 meses, ele foi profundamente afetado. Quem está assistindo a gente tem um fundo de crédito privado, por exemplo, viu que a marcação ao mercado desses papéis ela veio pesada. E não é uma marcação por risco de crédito ainda, é uma marcação por conta da falta de liquidez. Então, justamente, esse mercado ele bate nos papéis mais líquidos. Então, a alteração de você só poder comprar papéis de rating BBB por uma classificadora de crédito internacional para cima, ok, tudo bem, há de se entender realmente que o Banco Central tem que ter um discernimento no crédito que ele está comprando. Ao mesmo tempo, também, é justamente esse mercado, que é o crédito mais líquido, que é o mais aceito na compra e venda, que está sendo mais afetado. Então, até aí não tem problema. Agora, as outras pontas, principalmente essa questão de diretoria, não aumentar salário, etc., esses pormenores, sem dúvida nenhuma, ele cria um empecilho, né? Para o Banco Central acompanhar isso, é extremamente complicado. Como é que o Banco Central vai comprar um papel e vai ter que acompanhar o papel dentro da carteira dele, no carrego dele normal, ver se a empresa fez algumas mudanças que caracterizariam uma saída desse papel? Isso vai ser mais complicado. Eu acho que o teor da ideia é muito boa. O Banco Central tinha dado uma possibilidade dos bancos abrirem as suas tesourarias para recomprar esses papéis através da medida do compulsório. Isso não foi bem aceito pelos bancos, os bancos não conseguiram movimentar. Para você ter uma ideia, os bancos teriam uma liberação de mais ou menos 60 bilhões de reais para conseguir comprar crédito privado no mercado secundário. Eles usaram menos de 10, tá? Então, naturalmente, o mercado não andou. Então, quem tinha esses papéis acabou vendo que a marcação ao mercado continuou ruim e os fundos continuaram apanhando, mesmo com essas mudanças que o Banco Central estipulou em março. Nada mudou, depois ele veio com esse pacote de guerra junto, alterando essa medida, porque aí o Banco Central ele compra, e aí ele liga literalmente uma bazuca dentro do mercado. Ele vai comprar a rodo literalmente, porque ele quer dar estímulo nesse mercado e precisa dar mesmo. Se você olhar o Fed, ele faz commercial papers lá desde sempre, ele consegue estimular o mercado, é mais fácil
Além do que, você dá uma segurança de contraparte, você continua a liquidez do mercado. O mercado de liquidez é extremamente sério, você cria uma aversão a risco desnecessária, você cria reservas e você para de operar no mercado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma medida importante. O Banco Central com certeza vai tentar contrapor isso. A gente não tem aprovação total ainda, foi a primeira votação ainda. Deve vir mais mudanças também, mas eu diria que essa, dentro desse pacote, é uma das medidas, se não a principal, uma das, porque ela volta a dar liquidez no mercado que está extremamente carente disso. O mercado está parado, isso não pode acontecer. Você tem um mercado grande secundário no Brasil que não pode ficar do jeito que está. Então, naturalmente, a gente vai acompanhar isso, mas eu diria que sim. Vai travar um pouquinho mais e para o Banco Central são amarras desnecessárias. O Banco Central sabe que ele não pode comprar título podre dentro da carteira, não é saudável nem para ele, e esses títulos podres não têm nem liquidez no mercado hoje. Um fundo grande que movimenta esse mercado, ele tem que trabalhar com 60% a 70% de AAA na carteira ou duplo A mais, por exemplo. Então, para quem está no mercado sabe que não muda muita coisa isso. Mas sem dúvida nenhuma, você colocar esses pormenores, principalmente na questão de gestão da empresa, isso vai atrapalhar, sem dúvida nenhuma. Mas a gente espera que seja aprovado isso logo. O mercado está sedento para que isso pare, essas mudanças de ficarem travadas na burocracia e comecem a fazer parte do nosso dia a dia mesmo. Os R$600 está aí para aprovar isso, depois esse orçamento de guerra. Ou seja, as situações têm que andar no Brasil. Não adianta você fazer um plano de ação e ficar 15 dias com o negócio parado. A expectativa é que vote em segundo turno agora na sexta-feira, né? Mas depois disso ainda vai precisar voltar para a Câmara porque houve alterações. Então, não é um negócio para essa semana mais, né? Não é. E aí você fala, foi na semana passada, vai mais essa semana, provavelmente vai mais uns dias na semana que vem. Quer dizer, você vai ter 3 semanas de aprovação. É complicado, né? Você faz uma promessa de ajuste e de aceitação do mercado que vai facilitar muito e você joga um mês praticamente para ter essa aprovação. É complicado. Para a gente encerrar, ontem o governo apresentou a proposta de projeto de lei de diretrizes orçamentárias e aí com 2 informações mais ou menos esperadas até, né? A primeira é de que a gente deve ter um déficit no ano que vem de 150 bilhões, sendo esse déficit aí meramente referencial, né? Segundo o Ministério da Economia, e com um salário mínimo no valor de R$ 1.079. O que essas informações significam? Como é que a gente pode ler esse projeto de lei do governo? A ideia do governo é a seguinte, já dar um horizonte para quem está preocupado com o fiscal brasileiro, e tem que ficar mesmo. A gente não tinha um orçamento tão liberal assim para fazer mudanças fiscais, tanto que o governo ele fez alguns ajustes. Se você olhar no detalhe, por exemplo, a mudança para quem paga o financiamento imobiliário na Caixa, a questão da folha para as empresas, questão de algumas tributações. O governo está fazendo mudando o ano fiscal, recalculando essas dívidas, porque os contribuintes irão pagar. É diferente, por exemplo, que outros países que abriram mão de algumas parcelas de alguns impostos e alguns tributos. É diferente. Os Estados Unidos, por exemplo, abriu mão para quem tem até X rendimento no ano. Tá? Então, o Brasil ele não pode abrir mão de arrecadação agora. Então, o que ele fez? Ele já projetou um orçamento deficitário no ano que vem para que os investidores e também o externo fiquem de olho e saibam que eles estão preocupados com isso e que o fiscal não vai ser algo muito mais preocupante do que já é. Sinceramente, é um número que ele simplesmente fez uma conjuntura de cálculo, mas a gente sabe que vai ser muito maior. Não tem como a gente já ter entrado em 2020 com um déficit, você fazer tantas mudanças assim, abrir mão de arrecadação no curto prazo, mesmo que você estipule esse tributo mais para frente, é um problema que você vai ter. Você vai ter empresas quebrando, natural, você vai ter mais desempregados também, daqui a um mês provavelmente a gente já sente esse número. A gente até teve uma divulgação no mercado americano que é mais fácil você demitir e recontratar, e às vezes as pessoas acham que aqui não vai demitir, mas é porque aqui demora mais para demitir e é caro demitir. Então você tem uma resiliência um pouquinho maior, mas vai a demissão. Então, naturalmente, o governo sabe que vai arrecadar menos. Então, o mercado se preocupa do seguinte, poxa, até onde o Brasil vai abrir mão do fiscal mais regulatório, mais ajustado, como ele sempre pleiteou, para agora, literalmente, abrir os portões e você imprimir dinheiro e você gerar aqui alguns problemas fiscais no médio e longo prazo e até creditícios no seu papel também. Porque, queira ou não, você cria uma aversão a risco também de inadimplência creditícia e você tem que pagar mais nos juros, ou seja, não é saudável fazer isso. Então, na nossa opinião, é o seguinte, o governo ele jogou esse número, ele sabe que esse número vai ser maior, a gente também sabe que esse número vai ser maior, vai ser revisto, ele também já joga um número também de salário mínimo para que você tenha
uma questão populista até para você ver que, olha, eu estou também olhando para esse lado mais social, mais assistencialista também, mas sem dúvida nenhuma esse número para a gente não faz muita diferença agora. O que vai fazer diferença para o mercado agora é o seguinte: passou o primeiro semestre inteiro, esses 2 primeiros trimestres vão ver a recessão que bateu no Brasil, para no segundo semestre ver como vão ser as medidas e como no primeiro semestre as empresas se saíram com essas medidas adotadas pelo governo, qual é o número de desempregados, para no segundo semestre a gente conseguir ver alguma mudança se vier, e aí em 2021 a gente entender como que o Brasil vai estar e o PIB projetado, porque sem dúvida nenhuma não adianta nada a gente falar agora de um orçamento deficitário se você tem 3 meses e meio do ano, 4 meses agora praticamente nem isso, no meio de uma pandemia, onde a gente falou no começo da conversa, que o auge está vindo agora, quer dizer, realmente para se calcular isso, quanto isso vai ser problemático daqui para frente, não dá, tem que esperar ainda, o lockdown nem tem ideia de quando ele vai acabar, então é muito precipitado a gente falar disso agora, mas sem dúvida nenhuma nos preocupa sim. O Brasil tem que tomar muito cuidado com o fiscal dele, o Brasil paga juros baixos hoje em dia, e ele não tem atratividade para o mercado externo, pode ser que ele tenha que gastar reserva no médio prazo por conta desse período recessório que a gente vai vivenciar. E se você não tomar cuidado com o fiscal, 2021, 2022, a gente vai pagar conta como pagamos em 17 e 18 por conta de ter aberto mão aí do fiscal para os próximos anos. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada aqui pela sua participação mais dessa vez. Vocês que acompanham aqui o My News, mais tarde tem dinheiro na conta, tem Vou Te Contar também. Continue aqui acompanhando a gente. Obrigada, Rodrigo. Até a próxima. Obrigado, Juliano. É um prazer falar com você. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.